Agora vamos ver um vídeo sobre outra coisa que eu também queria ter feito. Um vídeo sobre e não cheguei a fazer, que é Flow, que é uma animação tão linda, tão bonita, tão... Tem um gato, como este gato que está aqui a apanhar sol e vocês não veem. É um gato tão gordo, com uma barriga tão gostosa, ai meu Deus do céu. E pronto, é isso, vamos ver um vídeo sobre Flow. Ainda estás viva, depois estalas o pescoço assim, epá, estava mesmo a doer. Ai. Está-me a doer o ombro, eu não consigo estalar muito bem o ombro, só assim. Ai, e isto foi o cotovelo. Olha, foda-se, bora. Vamos para Flow. Antes disso, vamos dar aqui um likezinho. É Zel, Izel. E let's go. Nesse filme, a gente acompanha um gatinho que vive em um mundo misterioso e sombrio. Um detalhe é que nele só existem animais, e ainda bem, né? Porque se tivesse ser humano, misericórdia, o mundo já tinha acabado há muito tempo. Oh, ele grava como eu já gravei. Que fofo. Com a faixa de áudio a passar ali atrás. Ser humano, misericórdia, o mundo já tinha Ele tem uma meia de ovo no microfone. acabado há muito tempo. É o fim dos tempos mesmo. Olha o tamanho desse cachorro. Claro, tem vestígios da presença humana, tipo a casa que o gatinho fica, cheia de estátuas de gato, mas no fundo esse ambiente é Mas provavelmente ou os humanos acabaram, ou foram para outro sítio, ou alguma coisa assim do género. Tinha aqui uma farinha. usado por metáforas pra fazer a gente entender que o gatinho vive num lugar confortável pra ele. Ele não quer sair dali porque tem tudo que ele precisa. Tem cama, tem água, só não tem comida. Por isso que ele sai só pra caçar alguns peixinhos e se esconde da maioria dos animais por medo. Mas de repente acontece algo muito bizarro. No mesmo rio de sempre, ele encontra alguns cachorros que começam a correr atrás dele, coitado. O bichinho começa a correr dos doguinhos, mas ele, sendo mais esperto, aproveita. Há uma coisa que é bué, tipo, nota-se claramente neste... Quer dizer, será que eu gravei um vídeo de Flow? Agora que eu estou a ver. Eu acho que gravei. Aqui, álbum. Não é álbuns, eu queria ver vídeo. Será que eu gravei um vídeo de Flow? Já há bué. Isto é Rei Leão? Não, aqui não foi de certeza. Não, eu acho que eu só tinha notas de coisas que eu gostaria de falar. Não sei onde é que elas estão, não. Mas há uma cena bem engraçada que é tipo, tu notas que o Golden Retriever, o Labrador, acho eu, ele não quer necessariamente caçar o gato, tu vês só a cara dele de quem quer estar incluído no grupo. Uma distração e se esconde ainda bem. Só que depois eles voltam no pique lá, correndo. Só que eles não estão perseguindo o gatinho não, tá? Eles estão fugindo de um tsunami. O gatinho, assim, ele toma um caldo, quase se afoga, fica real na pindaíba. Depois disso eles conseguem se salvar, né? E aí o gato começa a ignorar o cachorro, tentando seguir sozinho. Mas ele tenta isso até onde dá, né? Porque o cachorro fica seguindo ele. Só que aí a trama principal é revelada. Assim, contando a fofoca aqui pra vocês, lembra lá da água? Ela começa a subir. Sim, literalmente é um dilúvio ali no mundo do filme. A água começa a subir cada vez mais, entrando dentro da casa. O gatinho tem a chance de se salvar, porém, ele não faz isso porque dentro do barco tá cheio de cachorro. Ó, se liga, o gato ele é tão preso à sua zona de conforto, tão preso, que ele fica até os últimos momentos naquele lugar. Tipo assim, literalmente os últimos momentos mesmo. Só quando a água chega ao ponto dele quase se afogar, que ele finalmente se salva pulando num barco aleatório. Mas ele aceita o desconhecido, ele aceita a mudança. A palavra principal pra você entender esse filme é mudança. Então agora, imagina comigo você pegar um personagem que é muito preso à sua zona de conforto e fazê-lo entrar no desconhecido, num barco onde ele não conhece ninguém. Mas olha que eu acho que ele reage muito bem ao desconhecido. Inclusive tem uma capivara, é o Brasil. Capibara. Ou seja, um animal completamente diferente dele. É literalmente uma experiência que você... A capibara parece tipo o cuidador de toda a gente ao longo deste filme. teria no seu cotidiano. Não interagir com a capivara, calma lá. Mas sim interagir com pessoas diferentes de quem você é. Olha, eu acho que é um consenso entre a gente aqui que tá nesse vídeo, que as pessoas da internet estão ficando cada vez mais isoladas dentro das suas próprias bolhas. É bom sim você conversar com pessoas que concordam com você, é super legal. Mas tu só consegues crescer, tipo, falares com pessoas que concordam contigo só te fazem crescer até um certo ponto, que é tipo o que tu conheces e o que essas pessoas conhecem porque concordam com as pessoas, com as mesmas coisas que tu, mas para tu cresceres ainda mais, tu tens de conversar com pessoas que discordam, que é para te apresentarem coisas novas às vezes. O ponto desse filme é você conversar com pessoas que concordam com você, é super legal. O ponto desse filme é
acostuma demais com isso. E aí que tá o problema. Fica extremamente difícil de sair dessa zona de conforto, assim como o gatinho. A capivara, nesse caso, representa o outro, Botafé. O que é estranho, o que é diferente e muitas vezes desconfortável. Mas assim, só um detalhe sobre o filme aqui. Quem tem talassofobia, tem um peixe que é extremamente assustador. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei meio... Opa, nessa água aí, amigão, eu não pulo não. Ó, esse filme não tem uma história linear e tão retinha como a gente tá acostumado a ver por aí, não. O filme Tem mais não ou dá um menos. objetivo claro pro gatinho, além de sobreviver, né? Eu acho que não dá um objetivo claro porque ele não fala. A maior parte das vezes tu só sabes o objetivo das histórias, porque as pessoas dizem: eu vou salvar, não sei, eu vou encontrar uma casa, eu vou até a Santa Cona Civil. Mas é porque eles dizem. O dilúvio não é sobre se chegar a algum lugar, mas sim sobre descobrir coisas sobre você e sobre os outros no meio do caminho. Porque de fato, né, eles E acho que, obviamente, salvar-se. vão passando por vários lugares e os personagens vão mudando, mas não só isso. Vão chegando outros animais, tá ligado? Cada um trazendo uma visão diferente sobre mudança e como cada um lida com ela. Enquanto o gatinho, você já sabe, né, chega no barco completamente assustado e com medo de basicamente tudo e principalmente da mudança, ela fica lá de boa, mano. Ela não tem esse problema com mudança. Ela percebe que nem tudo nessa mudança... Eu nem sinto que. É claro que isto é da interpretação de cada um, eu só acho que a interpretação dele está errada. Mas eu não sinto que o gato é assim tão contra as mudanças. Ele gosta de estar na sua zona de conforto, mas sei lá, ele vai aceitando bem as coisas que vão mudando. Tipo a capivara, o macaco, depois aquela ave que ele se torna amigo e depois morre de uma maneira bem estranha, que eu fiquei bem confusa. Mudança depende só dela e dessa confiança que ela tem, sacou? Eles navegam durante muito tempo. O gatinho vai tendo que aprender a confiar aos poucos na capivara, né? Afinal, tipo assim, não tem como ele conviver no mesmo barco que uma capivara sem confiar nela. Então, às vezes, o ambiente força você a mudar pra alguma coisa, seja ela positiva ou negativa. Depois de um tempinho, eles começam a se aproximar de algumas árvores, mas aí acontece uma coisa interessante. O gatinho tá ali, na beirada, distraído com peixe, quando uma ave pousa no barco. E aí ele tenta caçar um peixe e acaba se jogando na água. E aí tu deve estar pensando, pô, é a evolução do personagem, né? Antes ele tinha medo de água e agora ele pula pra caçar as coisas, pô. Maneiro. Mas o problema é que ele mudou tanto, mas tanto, que ele acaba se distanciando do barco e se afogando. Olha como é que esse filme ele se contradiz o tempo todo, porém ele se contradiz de uma forma muito positiva que a gente pode tirar muita coisa maneira. O fato do gatinho... É ok, não te atires assim de cabeça, analisa primeiro também, antes de fazer decisões. Entrar no barco com muita dificuldade e ter medo de água é uma coisa que ele vai ter que superar, né? Porque afinal, o mundo tá se afogando. Só que aí, quando ele pula na água e a gente vê que teve uma mudança do personagem, que ele realmente mudou, ele acaba se afogando. Porém, ele fala, opa, assim, amigão, calma lá, né? Também não vamos se afogar no mar, tá ligado? Mudar também demais pode ser ruim pra você. Só que aí, do nada, um peixe assustador sobe no mar e, sendo bem honesto, olha pra isso aqui, de verdade. Isso aqui aumenta pelo menos 3 pontos na fobia de mar de todo mundo que tá nesse vídeo. Porque, misericórdia. O peixe lá do início do filme, que eu falei pra vocês, ao invés dele ser uma ameaça pro protagonista, ele ajuda o protagonista a sair da água, salva a vida do gatinho. Só que aí acontece outra coisa extremamente bizarra. A ave pega o gatinho em cima desse peixe e começa a voar pelos céus. Só que a questão é, até onde essa ave queria levar ele? Porque no final dessa situação caótica pra cacete, o gatinho se joga lá de cima e acaba se salvando por conta própria, graças à vela do barco. Ou seja... agora ele tem 6 vidas. Nesse filme, ele é sempre pela perspectiva do gatinho. Todas as câmeras do filme é sempre na perspectiva do gato. E a gente percebe, por conta dessas câmeras, que ele enxerga a ave como superior e como uma figura de referência pra ele ser. É que de todos os animais, tirando os peixes... não digo que ele queira ser um pássaro, mas que ele... Tipo, o pássaro, parece que depois, a partir de uma certa altura, eu já vi o filme há muito tempo, não. A partir de uma certa altura, o pássaro passa a ajudar. E eu sinto que eles viraram, tipo, não é um só, mas uma equipa. Mas é uma equipa que depois o pássaro é bem estranho e às vezes faz coisas estranhas, mas, tipo,
Que o gato acredita que eles possam ser uma equipa ou assim. Claro, é um dos únicos animais que a gente conhece que conseguem se sustentar por conta própria. Afinal, não ter terra pra elas é tranquilo, afinal elas voam e tem peixe ali, né, pra elas pegarem. Elas não sentem essa dificuldade como, por exemplo, os animais terrestres. Porém, essa ave, ela é diferente. Ela fica interessada em conhecer o gatinho, mas ele fica com tanto medo, coitado. Só que a capivara muda a direção do barco pra um lugar específico, que é uma torre quebrada lá, e o gato fica tipo, calma aí. Mas ela vai pra essa torre pra buscar um lêmure, sim, mais um animal pra dentro do bar. Ele é um personagem, cara, extremamente engraçado. Ele é bué traz um ponto fixe. Ele é bué diferente da fixe. capivara e diferente do gato. O lêmure é aquele tipo de pessoa que se apega ao material, tá ligado? Ele valoriza muito o que ele tem, sabe? Mais ou menos o que ele tem é o que ele é. Olha, excuse me, what the fuck? Sacou? Basicamente, 90% dos seres humanos que vivem nesse planeta, né? A primeira cena que Stop. o Lemur aparece, ela já é interessante de fato, porque mostra pra gente que ele tá tão apegado ao material, ele tá tão apegado ali às coisas dele, que ele não quer sair dali. Chega muito perto do limite que o gatinho teve também de quase se afogar pra pegar o material dele. Que enquanto o gato quer ficar na zona de conforto, o Lemur entra assim numa crise existencial, porque ele não consegue levar tudo que tem. Tá vendo como é que é diferente e ao mesmo tempo parecido? E o Lemur chega ao ponto de pensar se vale a pena realmente ir no barco. Assim, se você não pular nesse barco, você vai morrer. O ponto é que nessa ilha o gatinho reencontra a ave. Ela é super fofa, dá um peixinho pra ele. Assim, acontece algumas coisas complicadas. Peraí. Nessa, se não me engano, é nessa parte em que tipo, a ave protege o gato e depois o gato protege a ave e ficam ali numa cena. E tipo, para o gato não morrer, o pássaro basicamente sacrificou estar com os dele. Se calhar ele nem gostava dos dele, what the fuck. Complicadas de se falar aqui. A ave, que é líder do bando, meio que, mano, fica puta com a situação que tá acontecendo ali, tá ligado? De uma das aves dando comida pra um ser inferior como o gato. Mas por enquanto fica só por isso e as duas vão embora. Porém, o gato, querendo conhecer mais essa ave, querendo entender melhor, tipo, o que aconteceu ali, o que tá rolando, tá ligado? Vai até o lugar onde as aves ficam e ali começa uma confusão, porque os outros animais vão correndo atrás dele, acabam caindo, rolam toda uma doideira ali, o gato sai correndo, as aves saem correndo atrás dele, pra no final a ave líder bater de frente com o gato, cara a cara, e assim, o clima dá uma esquentada legal aqui agora, tá? Só que aí a ave fofa que gosta do gatinho se joga no meio e fala assim, ó, no meu amigo gato não mete a porrada não, porque eu tô aqui. Só que aí a ave líder fala, então já é, pô, então eu vou te meter a porrada. E cara, mete a porrada na ave. Ela humilha a ave na frente de todo o seu bando e quebra a asa só por ter defendido e dado comida a um ser diferente deles. Então a ave expulsa do bando é obrigada a deixar o orgulho de lado, o orgulho... Eu sinto que ela fica tão mal que é por isso que ela morre ou whatever. Tipo, ela sente-se tão inferior ao que era e sem os dela que ela não sabe viver assim. Da sua família, toda a tradição ali, né, das aves e se juntar ao barco. Mano, vocês estão conseguindo entender sobre o que esse filme é? Quão doido esse filme mesmo. Renegados? Ao mesmo tempo parece ser só uma história de animais, mas começa a se conectar com muito das experiências que talvez tu possa ter no seu cotidiano, na sua vida. Quando eu fui assistir esse filme pra fazer essa análise aqui pra vocês, eu não consegui tirar da minha cabeça o como esse filme quer falar sobre a mudança que a gente tem na vida e inevitavelmente todo mundo uma hora vai ter que mudar, sendo obrigado a mudar ou escolhendo mudar. E como cada pessoa lida diferente com essa mudança, sacou? Esse filme representa muito aquele momento na vida de todo mundo que alguns mais cedo, antes mesmo de terminar a escola, tem que largar a escola pra trabalhar ou fazer alguma coisa pra ajudar dentro de casa, ou pra outras pessoas pode ser um pouquinho mais tarde, mas o ponto é, algum momento da sua vida tu vai ter que escolher mudar ou você vai ser obrigado a mudar, sacou? Seja positivo ou negativamente, tu vai mudar em algum momento, não tem como você permanecer a mesma pessoa. Na verdade tem, só que tu vai se afogar. Mas o que eu... Não, é impossível tu seres a mesma pessoa que eras há anos atrás. É impossível. Tu tens que ter feito tudo igual todos os dias e mesmo assim tu ias mudar porque ou ias te cansar, ou ia ser entediante, ou ia ser chato, ou era bué da ficha e não ficavas mais excited, ou seja, há sempre alguma coisa que muda em ti. O que eu quero dizer com mudança não é você mudar completamente da noite pro dia e você se tornar uma pessoa completamente diferente. É disso que eu estou a falar também, é pequenas mudanças. Não é isso. Essa jornada do filme de se passar no barco e passar por vários caminhos e várias cidades diz muito a respeito sobre os pequenos
pequenos e grandes arcos que a gente passa na nossa vida. E como que as coisas vão mudando sem ao menos a gente perceber ou escolher, sacou? Eles continuam navegando nesse mundo misterioso. E o mais legal é que o gatinho começa a se sentir mais seguro dentro do barco por conta da ave. Eu achei isso muito fofinho, gente. Só queria deixar claro aqui que essa relação da ave com o gatinho é... Passam por uma cidade mais antiga ali, afogada, e acontecem dois momentos muito importantes nessa cidade. A ave brincando ali com o cachorro e distraindo ele, sem querer deixa um dos pertences do Lemuri cair na água. O Lemuri, obviamente, pede pra águia... Sem querer? Eu tenho quase certeza absoluta que isto não foi sem querer. voltar com o barco pra pegar o pertence dele, né? Mas a ave discorda, porque pra ela não faz sentido, é só um objeto aleatório. Tipo, os dois começam a brigar, a capivara dá razão ao Lemur, só que aí sem querer nessa briga, a capivara e o gato acabam caindo na água. Mas até que o gato fica mais tranquilinho, porque ele não tem aquele medo de água como no início do filme. Mas aí a gente vê aquele peixe misterioso e assustador aparecendo de novo. Esse é um dos personagens mais complexos de entender, porém, pra você entender esse personagem, você tem que ir até o final do filme. O gatinho volta pro barco, o Lemuri realmente fica sem o objeto, a ave fica muito brava, porém, a vida segue. O barco continua... Eu não sinto que a ave fosse uma boa... Eu discordo bué deste vídeo porque eu acho que a ave é má. A ave foi má. A ave deitou as cenas dele fora de propósito. A ave não quis voltar porque... Não, só. Tipo, a ave estava disposta, tipo, a deixá-los para trás se fosse preciso. fluindo pelo mar. Gato que no começo do filme morria de medo da água, agora tá mergulhando de boa sem pensar duas vezes, mané. E mais, ele divide a comida com o cachorro e a ave. Gente, que fofo. Mas apesar dessas cenas fofas, eu sei que no fundo você tá esperando o caos acontecer, a desgraça aparecer na Terra, e é justamente isso que vai acontecer daqui pra É pá, cavalos. Por acaso eu gostava de jogos de cavalos. Prestes a acontecer uma tempestade, eles encontram um grupo de cachorros presos em um lugarzinho lá. O gatinho fica em dúvida sobre resgatá-los ou não. E assim, rapaziada, o problema é que os cachorros não respeitam o espaço de ninguém dentro daquele... Não são os mesmos cães do início, não me lembro. Ou será que são? Acho que são. São os mesmos cães do início. Aquele barco. Eles quebram o espelho do Lemuri, o que é paia. Além da tempestade violenta, o que já é horroroso, a ave decide abandoná-los e simplesmente voar. E aí, no pior momento possível, o gatinho, sem querer, acaba caindo no mar. O gatinho consegue salvar porque ele fica bem perto da margem de uma montanha, ele vai subindo a escada, e nisso acontece uma das cenas mais misteriosas e místicas do filme, que sinceramente eu não consegui interpretar nada sobre essa cena, eu vou deixar com vocês, então. O filme coloca o gatinho se olhando no reflexo da água, e eu acredito que isso não tá à toa aqui. Porque, sinceramente, depois de tudo que aconteceu, depois de ver a ave partir, ele se encara por um instante, como se algo dentro dele tivesse mudado também, sabe? Mas apesar disso, ele continua sendo ele mesmo, apenas... Eu também não consegui interpretar nada muito... Nada por aí além. A única cena que eu fiquei a pensar na altura foi tipo... Eu não acho que a ave fosse boa, apesar de eu gostar da personagem dela e que ela protegeu o gato. Mas eu acho que a ave não estava ali para simbolizar uma coisa boa, estava ali para simbolizar um interesse momentâneo. Do tipo, ela ficou interessada no gato e enquanto ela tinha interesse nele, tipo, ela dava-lhe comida, dava-lhe atenção, dava-lhe whatever, proteção. A um certo ponto, estar ao pé do gato magoou-a, mesmo que a culpa não fosse do gato e sim com quem a ave se dava. E graças a isso ela feriu-se, o que fez com que ela começasse a se sentir pior e pior, mesmo estando com o gato, e o gato começou a não ser o suficiente. Ela não sabia, mas suficiente para ela era estar, se calhar, com os outros e voar. Eu sinto que voar foi uma coisa que lhe tiraram que não podiam ter tirado. E que ela só morreu porque deixou de voar. Eu acho que se eles a tivessem renegado e mesmo assim ela conseguisse voar, ela não teria morrido. Mas eu acho que aquilo foi uma dor tão grande que foi a única saída para ela. E o gato viu-a a ir embora. Então, tipo, não sei se a primeira, mas talvez a primeira vez que ele está a lidar com o luto de perder uma pessoa que era importante para ele, mesmo que essa pessoa já não o achasse importante.
apenas um gato, sacou? O gatinho tenta voltar pro barco, mas ele tá sozinho, à deriva, no meio daquele mar do desconhecido, sem ao menos poder fazer nada. É literalmente um milagre, porque o dilúvio começa a diminuir, a água começa a baixar, o gatinho acaba se perdendo do grupo, mas ele encontra alguns objetos do Lemuri ali jogados pelo canto, e ele acha o Lemuri, mas o Lemuri, ele não tá nem aí pro gato, ele não liga, ele fica meio desapontado, porque ele pensou que o Lemuri ia ajudar a encontrar os outros companheiros, mas aí o Lemuri se arrepende, e aí juntos o gatinho e o Lemuri encontram os outros animais, só que tipo assim, estão numa pindaíba, porque como a água baixou, tá ligado? Eles ficaram em cima de uma... Eu achei bué que a capibara ia morrendo. Uma árvore, coitados. E aí eles formam todo um plano de tirar eles dali, eles conseguem resgatar os cachorros, e aí só sobra a capivara, porém a capivara fica na merda, porque os amigos do cachorro lá especial simplesmente vão embora e deixam ele na mão, o que eu achei paia pra cacete, mas a única exceção é o cachorrinho, que é diferente. Ele representa aquela pessoa que, assim como a ave, é diferente do seu próprio grupo, né? Porque ele não é igual aqueles outros cachorros. Ele não abandona completamente a rapaziada. E aí que tá o problema. Ele acaba tentando fazer parte dos dois e às vezes não sendo parte de nenhum, ou de um, que no caso é o dos animais novos, sacou? Mas tudo dá certo, ainda bem, ô glória, pelo menos é o que parecia. Até o gato... Eu acho que eu me identifico bué com o cão, que é tipo, eu quero me dar com toda a gente, porque eu acredito que tipo, as pessoas foram feitas para se dar com toda a gente, só que depois, tipo, as pessoas às vezes não estão tipo, com a cabeça para aí virada, do tipo, não, se eu não me quero dar com as pessoas, não me vou dar, e tipo, o cão acaba na merda, do tipo, foda-se, agora não tenho ninguém em quem confiar, e depois, pronto, ele conseguiu ir arranjando ali um ou outro, e nunca foram os dele, que é aquele bando dos cães. Foi o gato, foi a capibara, foi o lemur. se lembrar de um animal. Na verdade, o cão só fica feliz por ser incluído. De um animal muito importante que a gente não explorou, mas ele apareceu em quase todo momento do filme. Então ele vai correndo e encontra o peixe, simplesmente morrendo. É um momento triste, porque é ali que ele percebe que algumas coisas simplesmente não mudam e ficam pra trás. O peixe é um personagem curioso nesse filme. No começo ele parece assustador e tal, uma presença meio assustadora, tá ligado? Difícil de entender, mas conforme a história é contada, a gente começa a enxergar um lado diferente. O peixe simboliza perfeitamente o desconhecido dentro do filme. Não tem como rotular o que ele é. Ele não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Ele simplesmente é. E como eu disse pra vocês, esse filme não tem um vilão de verdade. A história toda se desenrola só com uma jornada de encontros. Olha, vou ser honesto aqui com vocês. Na real, eu acredito que esse filme é uma jornada sobre a vida e como nós lidamos com as pessoas que cruzam o nosso caminho ao longo dela. Eu fui atrás de algumas entrevistas do próprio criador. Muitos dos trabalhos que ele fez foram sozinhos. Até que ele teve essa mudança de ter uma oportunidade de tentar fazer uma animação um pouco maior, com uma equipe maior, sacou? Ele colocou um pouco da experiência de dificuldade que ele teve em participar de um grupo, e ele quis colocar isso numa história que acabou não só sendo sobre isso, como, cara, sobre o que você quiser, porque essa história encaixa na vida, encaixa em mudanças, encaixa em quase tudo que a gente vive na nossa vida, porque sempre a gente tá lidando com pessoas diferentes da gente. Algumas pessoas nos transformam, algumas pessoas querem que a gente continue sendo as mesmas pessoas do passado, algumas pessoas forçam a gente a trilhar um caminho que elas querem e que elas acham certo pra você. Algumas pessoas têm medo de mudar, têm medo Achei que estava com uma qualidade menor, peço desculpa. da insegurança, mas no final, assim como o gatinho olha pro peixe e vê que ele foi necessário pra evolução dele e vê que ele é assustador, mas também ele ajudou, é assim que é o desconhecido. Antes de a gente entrar na nossa jornada, a gente fica meio inseguro, a gente fica meio, caraca, pode dar tudo errado, pode ser uma merda. Só que quando a gente faz as coisas, a gente pode dar tudo errado, mas também pode dar muito certo. Chega no final, ou pelo menos no meio pro final da nossa jornada, a gente fala, caramba, aquele medo, aquele bicho assustador que era a mudança, sabe? Foi necessário pra me tornar o que eu sou hoje em dia, sacou? E é assim que eu acho que o gatinho olha pro peixe. Algo bom no presente, mas ruim quando ele tinha medo. O gatinho se olha no espelho, assim como no começo do filme, e apesar de tudo o que aconteceu, ele continua sendo um gato, como ele sempre foi, mas agora, pelo menos um pouco mais corajoso, e ele não tá mais sozinho. Agora imagina comigo se o gato não tivesse superado o medo do desconhecido e não tivesse sentado no barco, a gente não teria essa jornada. E sabe aquele projetinho de 13 anos atrás, do criador dessa animação, tivesse ficado com medo de desenvolver esse projeto, ou ter achado horrível e horroroso, e descartasse esse projeto? Imagina se ele não tivesse pulado no barco e desistisse do projeto. Provavelmente a gente não teria flow.
Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal se você for novo, comenta bolinho de abacaxi se você chegou até aqui, vamos saber se você chegou mesmo, hein? E é isso. Então, eu fui buscar no meu caderno para tentar procurar se eu encontro o que eu escrevi sobre o Flow. E aí vejo se não disse alguma coisa. Eu tenho quase certeza que foi nisto. Calma lá. Wait a damn minute. O que é isto? Ok. O famoso dar de Flow, está aqui. Então, eu vou ler e depois se eu vir que tem algo para comentar eu comento. Cortes para simular passagem do tempo, maioritariamente. Tudo num take. Ok. What the fuck? Tipo, houve partes no filme em que eles faziam cortes que notava-se que era para mostrar que passou muito tempo e que eu achei isso bem feito. Eu meti que a Capibara era o pai provedor. Foi o que eu senti da energia que aquilo passou. As imagens estavam bonitas, parecia uma câmera a filmar. É fixe para ver com amigos tipo, que gostem de falar e comentar sobre o filme, porque como não tem falas, vocês podem preencher o espaço que está, ou então podem também só observar porque aquilo tem imagens bonitas só para dormir se for preciso, ou só para estarem a ver e a ouvir os sonzinhos. A capibara é muito fofa porque salva o lémur. Os momentos confusos das interações dos bichos são interessantes por nós não termos a certeza do que é que eles vão fazer a seguir. Pronto, aqui também notamos que os animais têm mais racionalidade, ou seja, eles são animais, mas evoluídos. Se calhar isto é daqui, tipo, isto é em 5800 ou qualquer cena assim, ou muito mais para a frente. Ai, preciso. Ai, quase morri. Estou chorando. Ai. Não sei com o que é que me engasguei, mas engasguei-me. Eu também senti que o filme fala sobre a aleatoriedade da vida, o acaso, que nem todos se gostam, mas têm que aprender a conviver. Os instintos do gato são bem fofos e tipo, os aprendizados que ele vai fazendo ao longo do filme tipo, são notórios. O que é o pássaro gigante e a baleia? O que simboliza? Morreu? Transcendeu? Tipo, eu fiquei bem confusa sobre o que aconteceu ao pássaro e depois eu acho que é o que eu falei há bocadinho. Eu tenho outra página com isto também, peraí. Juro, ia morrendo, vocês não estão a perceber. Eu acho que o gato é muito racional, a ave é muito emocional, ela tipo obedece ao gato às vezes. Depois tinha muitas estátuas de gatos ao longo tipo do filme, o que me dá tipo a entender que os gatos viraram uma cena se calhar um bocado superior para os humanos, antes deles desaparecerem. A casa, no início, tinha um desenho. A minha pergunta é quem é que fez? Foi um humano? Foi um animal? Se foi um animal, que animal é que conseguiu evoluir para conseguir fazer aquele desenho? Pareceu que ele se tinha afogado antes da baleia. O nível da... não sei o que é que eu queria dizer com isto. O nível da água sobe e desce muito rápido. A minha pergunta também foi se a culpa foi dos humanos e das alterações climáticas. Antes de nós desaparecermos, fodemos o planeta ao ponto de as águas subirem assim tanto e fazerem tsunamis. Também tenho uma pergunta para o final do filme que é, eles morreram os 4 no próximo tsunami, a baleia morreu sem água, veio água e a baleia sobreviveu e salvou-os, veio água, a baleia sobreviveu, mas não os salvou. E depois meti só que o gato teve um bom desenvolvimento de personagem e que o cão fica mais independente. E um dos exemplos que eu meti foi o não esperar por permissão para puxar a corda quando ele, se não me engano, é na parte em que ele está a ajudar os bichos. Porque ele esperava por permissão para tudo. Para perseguir o gato, quando estava com o gato, para fazer outras cenas. E ele começou a tornar-se mais independente estando com eles todos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do que eu falei. Se não gostaram, fuck you. Estou a brincar. E é isso. Quase morri. Peace. Tchau.